pessoas chegam para mim e falam assim, Val, eu tenho muita dificuldade em me comunicar, eu não consigo falar. Por que que isso acontece? Porque tem um passo atrás que é a organização do pensamento. Prontinho. Então, bora começar, galera. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre o nosso pensamento é definir o que é pensamento. O que eu sinto que acontece é que às vezes as pessoas elas ficam meio perdidas na questão do sentido, do significado. Então, bora simplificar. Eu acredito que a melhor forma da gente trabalhar e desenvolver a nossa comunicação é simplificando. Então, o que é o pensamento? O meu está uma bênção. O que é o pensamento? Gente, o pensamento é uma faculdade mental, são processos quase surtando. Pois é, hoje a gente vai dar uma organizada, uma desbagunçada no nosso pensamento, mas é assim mesmo. O que é o pensamento? O pensamento é uma capacidade que nós temos, um processo que ele está relacionado à forma como nós organizamos as percepções que nós temos do mundo à nossa volta. Então, tudo que a gente vive, todas as sensações, todas as emoções, todas as vivências, elas são armazenadas de alguma forma no nosso cérebro. A partir desse armazenamento dessas informações, nós vamos começar a fazer o quê? Nós vamos começar a criar, nós vamos ter aquelas referências e nós somos capazes de imaginar. O pensamento é esse processo que a gente junta tudo que a gente já vivenciou e a nossa imaginação. Então, quando nós conseguimos pensar algo, não necessariamente é algo concreto, é algo palpável. Nós conseguimos imaginar coisas que não existem. Por exemplo, se eu falar para você, olha, aí onde você está, pois feche os olhos e imagine, aqui tem uma janela aqui perto, imagine descendo vagarosamente um elefante cor-de-rosa com asas cintilantes. Esse elefante cor-de-rosa, oi Kathleen, esse elefante cor-de-rosa com asas cintilantes, ele vai descer e vai pousar na frente da sua casa. Ou vai dar uma batidinha no vidro da sua janela com uma trompa linda. Quando nós estamos falando do nosso pensamento, nós estamos falando disso, nós somos capazes de imaginar. Eu tenho certeza que vocês conseguiram imaginar o elefante cor-de-rosa fazendo tudo isso e chegando aí do lado da casa de vocês. E por que nós conseguimos? Oi, sejam todos muito bem-vindos. E por que nós conseguimos imaginar? Porque nós temos o pensamento. E o nosso pensamento é essa capacidade de estruturar tudo que tem aqui dentro, tudo que a gente já vivenciou. Então, quando nós falamos de pensamento, nós estamos falando dessa capacidade de imaginar com base em tudo que nós já vivenciamos ou que não vivenciamos também, porque é isso que o pensamento faz. E essa nossa capacidade de imaginar, ela é essencial para o nosso aprendizado. Porque quando nós pensamos em algo, não necessariamente nós vamos conseguir, por exemplo, resolver problemas de física, de matemática, só trabalhando de forma concreta. Nós vamos precisar projetar, nós vamos precisar imaginar. E é isso que o nosso pensamento faz. O grande X da questão do nosso pensamento é por que pensamento tem tudo a ver com linguagem, com comunicação? Porque a matéria-prima do nosso pensamento são as palavras, porque tudo aquilo que nós estruturamos do nosso universo está baseado nas palavras. Eu sei que eu sou a Valéria, que tenho 28 anos, porque quando eu nasci, os meus cuidadores, as pessoas que cuidavam de mim, eles falavam assim, olha Valéria, você é a Valéria. Se você observar como a gente fala com as crianças, a gente não pergunta, quem é a Valéria? O que a Valéria faz? E aí a gente começa a estruturar a nossa identidade. Então nós vamos estruturando tudo, as cores. Ah, que cor é essa aqui? Eu sei que essa cor aqui é o rosa porque alguém me falou que essa cor é rosa. Eu sei que esse daqui é o azul porque alguém falou, ó, esse aqui é o azul. Então, quando alguém diz azul, eu já consigo pensar no azul. Eu já consigo imaginar o azul. Ah, um azul mais escuro?
Consigo imaginar. Um azul mais claro? Consigo imaginar também. Então, o pensamento é essa capacidade que nós temos de trazer a linguagem e por meio da linguagem das palavras, que é a matéria-prima do nosso pensamento, nós vamos conseguir organizar aquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós vamos falar. Por quê? O que eu sempre digo é, a nossa fala é a parte concreta do nosso pensamento. A linguagem, ela entra em dois momentos quando nós estamos falando na nossa capacidade de pensar. Ela entra no momento que ela dá a matéria-prima, que são as palavras. Por isso que é tão importante falar com as crianças, por isso que nós aprendemos escutando. Quantos anos a gente fica escutando para depois aprender a falar? Uns 2 anos no mínimo. Quando nós vamos aprender uma nova língua, a gente tem que trabalhar muito nisso, a gente tem que escutar muito se você vai aprender inglês. Porque é por meio dessa escuta que você vai adquirindo essas palavras e depois que essas palavras estiverem na sua mente, você vai conseguir pensar na outra língua. E depois que você consegue pensar em uma outra língua, você vai conseguir externalizar. Por quê? Porque a nossa fala é a parte concreta do nosso pensamento. Ficou claro, pessoal? Vocês me dizem, por favor, se está fazendo sentido para vocês. Quando as pessoas chegam para mim e falam assim, Val, eu tenho muita dificuldade em me comunicar, eu não consigo falar. Por que isso acontece? Porque tem um passo atrás que é a organização do pensamento. Se nós não organizarmos a base, não tem como a estrutura de uma casa ficar em pé. Então, a base é o pensamento e hoje a gente vai falar disso. Existe uma diferença que eu quero deixar muito clara aqui para vocês. O que é fala e o que é comunicação? Fala, qualquer pessoa consegue falar, algo comum. A comunicação, ela está relacionada à capacidade que eu tenho de expressar o meu objetivo, de expressar o que eu desejo. A fala, ela é um recurso natural. A maioria das pessoas consegue falar. Eu sempre digo que até papagaio fala, minha gente. Agora, comunicar que é o grande desafio. Porque quando nós falamos em expressar, nós vamos falar em vocabulário, nós vamos falar em emoção, em sentimento. Então, a comunicação é algo muito mais complexo. Então, aqui eu quero deixar claro para vocês a importância de organizar o pensamento para se comunicar melhor. Eu até coloquei falar melhor porque eu quero chamar a atenção para isso. Falar é um recurso natural. Qualquer pessoa pode falar, mas comunicar já é diferente. Eu chamo a atenção de vocês se a gente for pensar nos professores que nós tivemos na nossa vida. Existem professores que conseguem comunicar um conhecimento com muita facilidade. A gente sai daquela aula e fala, caraca, mas hoje eu aprendi, hoje eu consegui resolver essa questão que por muito tempo eu não conseguia. Por quê? Existem professores que falam, eles só, joga para fora o conhecimento que eles adquiriram por anos. E existem professores que comunicam, existem pessoas que falam e existem pessoas que comunicam. Então, eu quero que vocês sejam pessoas... Bom dia, Silvio, seja muito bem-vindo. Eu quero que vocês sejam pessoas que sejam capazes de comunicar aquilo que vocês sentem e conseguir expressar a emoção, o sentimento, o desejo, o querer, tudo por meio das palavras. Isso é comunicação. Fechado? Então, nesse primeiro momento, eu queria sintonizar vocês sobre o que é o pensamento e a importância do pensamento na nossa comunicação, para a gente conseguir se comunicar. Então, por onde nós vamos começar a organizar o nosso pensamento? O primeiro passo é ter um objetivo claro. Eu dividi em 5 passos. O primeiro passo para você organizar o seu pensamento é ter um objetivo. E para simplificar, eu gosto de trazer um exemplo. Imagine aqui que o que vocês estão vendo nessa tela fosse um quadro, por exemplo. Um quadro comigo. É meio estranho, mas tudo bem. Vamos lá, imagine que isso aqui é um quadro. Aqui atrás nós temos essa parede coloridona, não temos? E aqui a gente tem uma menina com um troço na cabeça, que sou eu no caso.
Quando nós formos pensar no objetivo, nós temos que direcionar. O objetivo, se a gente pensar nesse quadro aqui, tem um fundo, que é a parede colorida, e tem uma figura, que no caso sou eu. Tudo que a gente for observar na nossa vida tem a figura, que é o principal, é o objeto, é a imagem principal, e tem o fundo, que é o contexto. Quando vocês forem organizar uma mensagem, estruturar uma conversa, um diálogo, sempre observe a figura e o fundo. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade em focar naquilo que é realmente relevante e importante quando elas estão falando. Elas não conseguem definir qual é a figura da fala delas. E o que acontece? Quando você não define a figura da sua fala, você se perde no contexto, no fundo. Você vai falar sobre o verde, sobre o azul, sobre o rosa, sobre o vermelho, vai falar sobre todas as cores e você não vai ser capaz de organizar o seu pensamento e, consequentemente, a sua comunicação com relação ao objetivo principal, que é a figura. Então, sempre anota aí, primeiro passo, definir o que é figura e o que é fundo. Se você não conseguir fazer isso, significa que está muito confuso. Então, se organize, pense, estruture a questão. O que é o mais importante? Qual é o meu objetivo com essa mensagem? Ah, Val, o meu objetivo é falar sobre... Oi, Alexandra, bom dia! O meu objetivo é falar sobre xícaras amarelas. Então, você vai focar a sua fala, a sua mensagem em xícaras amarelas. Você não vai falar o que tem dentro da xícara. Você pode até dar exemplos, mas você não vai focar no café, por exemplo. Você não vai focar aonde você guarda a xícara. Então, aqui, se a gente fosse imaginar as dimensões desse quadro imaginário, nós temos o fundo, que é a parede colorida, nós temos uma criatura segurando uma xícara. E qual é o objeto principal agora? É a xícara amarela. Então, nós precisamos exercitar o nosso olhar e a nossa escuta para identificar o que é mais importante. Essa técnica da figura fundo, ela é aplicável em todos os contextos. Eu trouxe isso da arte. Na arte a gente trabalha muito. Bom dia, Jaqueline! Saudade de vocês! Quando nós falamos de organização do pensamento na fono, a gente trabalha muito essa questão dentro do contexto textual e na arte também é muito presente essa questão da figura principal e do fundo. Então, quando vocês forem falar, foque no objetivo principal. É a xícara? Beleza. Agora não tem mais a xícara. Qual é o objetivo principal desse quadro imaginário, faz de conta? A menina, então vai falar sobre a menina. Se a menina não tivesse aqui, qual é a figura principal? Poderia ser a cadeira. Depois a gente chega no fundo. Então, nós precisamos direcionar, clarificar. Sempre que vocês olharem uma cena, já ligue esse botãozinho da figura fundo. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque depois que você definiu qual é a figura da sua mensagem, da sua fala, qual é o objetivo principal, você precisa ter muita atenção para falar daquilo. Como assim, Val? Que parada é essa de atenção? O pensamento, ele faz parte de uma função mental, é a forma como o nosso cérebro se organiza. Se você não tiver atenção acerca do objeto que você está falando, por exemplo, de uma xícara, você não vai conseguir suscitar informações, resgatar informações importantes. Então, quando você for estruturar uma mensagem, um diálogo, uma explicação, pare, foque no que você precisa falar e principalmente traga a sua atenção para aquilo. Porque, gente, a nossa atenção, ela nos ajuda a trazer, a resgatar informações importantes sobre aquele assunto que nós estamos falando. E se nós não formos capazes de ter atenção... Bom dia, Dude! Um beijo no seu coração! Que bom você por aqui! Quando nós não conseguimos ter atenção naquilo que nós estamos falando, a gente vai se perder. E aí você vai ficar... Marci, que bom, Marci, que você está gostando.
que acontece? Você definiu o seu objetivo principal. Se você não tiver atenção, você não vai conseguir resgatar informações importantes. Porque a atenção e a memória no nosso cérebro, elas trabalham juntas. Se eu não tiver atenção, eu não vou conseguir resgatar na minha memória informações importantes sobre o meu objeto principal desse discurso. Então, o meu pensamento vai ficar desorganizado. Beleza. Primeiro passo, definiu qual é o seu objetivo daquela mensagem, daquela fala, da sua comunicação. Passo 2, precisa direcionar a atenção. O terceiro passo é a questão da memória. Nós temos 2 tipos de memória, basicamente. Eu estou simplificando de forma didática. Eu sei que existem vários tipos de memória, mas eu não acredito que falar sobre esses tipos de memória vai auxiliar vocês em entenderem sobre a organização do pensamento. Então, eu simplifiquei. Lembra de sempre, falou em memória, nesse terceiro passo para você organizar o seu pensamento, tem que pensar. Nós temos a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é essa memória que nós utilizamos aqui no dia a dia, enquanto nós estamos fazendo aquela atividade. Então, eu estou falando aqui com vocês, eu estou resgatando aquilo que eu já falei antes, mas está tudo voltado a esse cenário. Essa é a memória de curto prazo. Quando eu me organizo bem, quando eu tenho atenção, quando o meu foco está direcionado para essa memória de curto prazo, o que vai acontecer? Eu vou conseguir transferir essas informações que eu estou desenvolvendo na memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. O nosso cérebro vai conseguir armazenar essas informações. Então, sempre lembre que você só vai conseguir guardar uma memória de algo que você teve atenção, que é o primeiro passo, e quando você tem atenção, quando você organizou aquelas informações, quando você focou naquilo. Você precisa estar bem direcionado, senão nós nos perdemos. E outra coisa que a gente precisa lembrar, a memória de curto prazo, gente, ela satura. O que significa dizer que ela satura? Ela enche, chega um ponto em que ela não consegue guardar nenhuma informação. Imagine, se você vai estruturar o seu pensamento para conseguir fazer um discurso, uma apresentação, e você não consegue ter atenção, você se perde, faz uma coisa, faz outra. A sua memória de curto prazo, ela não vai conseguir armazenar as informações que você está estabelecendo para aquela fala, para aquele discurso. Então, quando vocês forem se organizarem, primeiro passo, identificou o objetivo. Segundo passo, atenção. Terceiro passo, no momento que vocês estiverem resgatando essas memórias, trabalhe só com aquilo. Evite dividir muito a atenção, porque quando você divide a atenção, você vai saturar a sua memória de curto prazo muito rapidamente. Quando a gente satura a nossa memória de curto prazo, nós não vamos conseguir mandar essas informações para a memória de longo prazo. E aí, o que acontece? Eu recebo muito dos meus alunos falando assim: Val, eu me perco, eu não me recordo, eu não lembro. Por quê? Porque não passou por esse passo a passo quando ele foi se organizar para transmitir uma mensagem, para comunicar algo. Gente, e por que eu estou trazendo isso para vocês e por que eu trabalho com isso? Primeiro, eu entendo que não tem como nós falarmos bem se nós formos incapazes de organizar o nosso pensamento. O pensamento é a base principal, então precisa ter muito claro a importância de todos esses passos. E segundo, eu fui uma criança, até hoje sou uma pessoa que tive muita dificuldade em aprendizado, então eu fui estabelecendo meu jeito de pensar. E na faculdade de fonoaudiologia a gente trabalha muito essa questão da linguagem, do aprendizado. Então, por isso que eu estabeleci esse passo a passo para facilitar vocês de organizarem o pensamento e assim fluírem melhor na comunicação. Depois que você entendeu o que você precisa fazer para desenvolver bem a memória de curto prazo, a gente vai entrar. O quarto passo
é a percepção sobre o objeto que você está falando, sobre a figura principal que você está falando. Se eu estou falando sobre a xícara amarela, eu preciso desenvolver quais são as percepções, quais são as sensações que eu tenho de memória sobre a xícara amarela. Então, o melhor, o que eu sempre oriento é traga as sensações positivas que você tem sobre a xícara amarela. Por quê? Porque quando você traz, quando você recorda sobre esses aspectos, vai ficar muito mais fácil do seu cérebro de manter esse pensamento organizado. Por quê? Nós temos que pensar o seguinte, o nosso cérebro, ele sempre vai fugir da dor em busca do prazer. Então, quando eu estou falando, quando o objeto do meu discurso é a xícara amarela, se eu trago sensações negativas sobre a xícara amarela, a grande chance do meu cérebro me boicotar e não querer falar sobre a xícara amarela é muito grande. Então, sempre que vocês forem organizar o pensamento de vocês, nesse quarto passo, é importante que vocês ativem as percepções positivas que vocês têm sobre o objeto que você vai falar. Val, mas eu vou falar sobre um assunto polêmico, sobre um assunto que me traz dor, sobre algo que é difícil compartilhar, mas eu preciso falar. Associe a algo positivo, não necessariamente sobre aquele objeto. Por exemplo, quando nós vamos falar de violência doméstica, é fácil falar de violência doméstica? Não é fácil. A gente sente prazer falando de violência doméstica? Não. Mas toda vez que a gente precisa falar sobre um assunto que dói, o que a gente vai fazer? Nós vamos associar a um aspecto positivo. E sempre que você for falar, por exemplo, sobre um assunto difícil que é a violência doméstica, você pode associar cada vez que eu for falar sobre esse assunto, existe a possibilidade de eu estar ajudando alguém a sair dessa posição, dessa situação. Então, é importante a gente associar a algo positivo, a uma sensação, uma percepção. O nosso cérebro, gente, ele não funciona definindo do que a gente está falando. Ele sempre traz com o que aquilo se parece. E quando o nosso cérebro entende com o que isso se parece, nós vamos trazer as nossas percepções, os estímulos que nós já tivemos com relação àquilo que nós estamos falando. Então, nós internalizamos, nós memorizamos essas sensações. Então, é muito importante a gente trazer o porquê falar sobre um assunto que, mesmo que seja dolorido, um assunto que traga sensações negativas, nós lembrarmos que existe algo positivo e deixar isso bem claro, porque isso faz com que o nosso cérebro organize melhor esse pensamento. Como você grava melhor? Val, eu gravo melhor com imagens. Então, quando você estiver organizando o seu pensamento, coloque imagens. Traga imagens. Val, a minha memória musical é muito boa, então traga música. Não necessariamente uma música diretamente relacionada ao assunto, mas que crie uma conexão com aquilo. Se você está fazendo uma apresentação sobre xícara, de repente você não tem uma música que fala diretamente sobre xícara, mas você pode ter uma música que te remeta à xícara, ou que traga alguma questão mais subjetiva sobre a xícara. Então, desenvolva as imagens, os sons, os vídeos, porque são todas formas de você enriquecer a sua percepção sobre o assunto que você está falando e assim você vai conseguir organizar melhor esse pensamento. E agora nós vamos para o nosso quinto passo. Agora você vai começar a trazer algo concreto. E quando eu digo algo concreto ou você vai desenhar, ou você vai pintar, ou você vai escrever. Qual é a forma como você mais aprende? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Por quê? Nós precisamos entender como o nosso cérebro funciona. Cada indivíduo aprende de uma forma. E não tem como eu querer aprender do jeito que a fulana aprende, do jeito que a minha irmã aprende, do jeito que a minha mãe aprende. Não vai funcionar. Nós precisamos entender a forma como nós aprendemos. E isso é muito pessoal. Tem gente que aprende fazendo mapa mental. Eu, por exemplo, eu adoro fazer mapa mental. Existem outras pessoas que aprendem desenhando. Então, nós precisamos entender como que eu aprendo. Beleza, Val?
E como que você vai descobrir o jeito que você aprende? Sabe quando você precisou adquirir um novo conhecimento? Qual foi a forma como você adquiriu aquele novo conhecimento? E principalmente, qual foi a forma que você mais sentiu prazer? Não tem como a gente pensar em organização do pensamento se a gente associar coisas negativas. Sabe quando a gente decorou porque tinha que decorar? Quanto tempo essa informação ficou na sua memória? Só foi no tempo da prova, gente. Então, quando nós falamos de organização do pensamento, eu quero que vocês superem essa ideia de que a gente, sabe, que aprender realmente aquilo que nós estamos associados, está muito associado à ideia de escolaridade, de faculdade, que você decora uma informação. Não. Como você realmente aprendeu algo? Val, eu sou uma pessoa que eu aprendo fazendo, com a mão na massa. Então, você é sonestésico, você precisa sentir. Quando você for estruturar o seu pensamento, você precisa considerar isso. Porque quando você fala a mesma língua do seu cérebro, não tem quem te segure. As informações, a organização do seu pensamento vai ser muito claro. Então, faça essa pergunta. Qual é a língua que o meu cérebro fala? Porque quando você entender a língua do seu cérebro, você vai conseguir organizar o seu pensamento, vai conseguir ter atenção, vai conseguir resgatar as informações da memória com muita facilidade e associar percepções positivas com aquele conhecimento ou com aquela fala, com aquele discurso que você vai organizar. Então, é muito importante o autoconhecimento, a gente entender como que funciona para mim. Fechado, pessoal? Então, agora nesse quinto passo, nós vamos entender como que o nosso cérebro, de uma forma geral, ele funciona. O nosso cérebro funciona por redes de significado. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu falo em xícara amarela, o cérebro associa a outra coisa. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, por exemplo. Eu gosto muito de brincar assim. Ó, eu vou falar a palavra tal e você me fala a primeira palavra que veio na sua mente, por exemplo. Vou falar xícara amarela. Eu associo a xícara amarela à minha mãe, porque foi ela que me deu essa xícara amarela. Beleza. E a minha mãe remete o quê? Remete à loja, que minha mãe está na loja agora, cuidando da loja. Então, o nosso cérebro, ele trabalha por meio de ligações, por meio de conexões. E nós precisamos entender isso por quê? Porque às vezes eu sinto que as pessoas, elas chegam com uma bula, com um passo a passo do sumário do livro, por exemplo. E ela quer engolir aquela informação ou ela quer passar aquela comunicação, passar aquela mensagem da forma que o livro está mostrando. Gente, as organizações das informações, elas às vezes vêm em lista, em sumário, por uma questão simplesmente de organização. Não significa que o nosso cérebro funciona daquele jeito. O nosso cérebro funciona por redes de significado. Então, se aquilo tem um significado importante para mim, eu vou correlacionar esse significado com várias outras coisas. E isso é o mais importante da gente saber. E quando a gente fala de rede de significado, de conexão, a gente precisa entender que isso está muito relacionado às questões emocionais. Então, sempre que um assunto é importante para você, essa rede vai estar relacionada a coisas positivas. O nosso cérebro, ele tende a esconder, a retirar as informações que fazem a gente sofrer. Então, é importante vocês entenderem como vocês funcionam e como que se dá essa rede de significado. Porque quando você fala a mesma língua do seu cérebro, você vai conseguir aprender de uma forma sincronizada e não vai sofrer. Você vai conseguir falar de uma forma que você não sofra, porque as informações vão fazer sentido. Mas, Val, como que eu estruturo a rede de significado? O jeito mais simples de eu explicar isso para vocês é por meio de... Quando a gente for falar, por exemplo, sobre... Vamos falar sobre cachorro. Beleza, vamos falar sobre cachorro. Vou desenhar um au-au aqui no meio. Então, aqui tá vendo o cachorro? Beleza. Agora, a gente vai estruturar sentidos e significados. O que é um cachorro? Então, nós vamos organizar, o nosso cérebro vai fazendo o quê? Ele conecta, faz várias conexões. Se eu falo cachorro, vão aparecer várias palavras na sua mente. Então,
vão, tipo isso, assim, cachorro é isso, faz isso, significa com o quê? Para direcionar essa organização do pensamento de vocês e principalmente para ajudar vocês a estruturarem, gente, isso serve para qualquer assunto, para qualquer área, porque isso é cognição, é a forma como nós aprendemos, é algo que você pode aplicar no direito, se você pode aplicar na receita do bolo, na forma como você vai organizar os seus pensamentos, porque é algo que é aplicável em qualquer área, é algo universal. Então, como que a gente faz para estruturar bem a nossa linguagem do cérebro, essa rede semântica? Eu estruturei, sabe, aquelas 5 perguntas que você precisa responder sobre qualquer assunto. Então, no 5º passo é entender como essa rede de significado funciona e aprender a fazer a sua rede de significado daquilo que você quer falar. Então, a gente vai falar sobre cachorro. Eu fiz 5 perguntinhas que você precisa responder e ir organizando nessa rede de significado sobre o cachorro, por exemplo, aqui no nosso exemplo. Então, primeiro, o que é um cachorro? Então, aqui você vai definir o que é um cachorro com as suas palavras, do seu jeito. Cachorro é um mamífero, por exemplo, sei lá. Cachorro é um animal mamífero. Beleza, você definiu o que é. O segundo passo é por que você vai falar de cachorro. E é muito importante essa questão da justificativa. Primeiro você definiu, depois você justifica, você fala o porquê que você quer falar sobre isso, por que isso é importante. É a questão de onde os cachorros vivem. Você vai falar sobre os cachorros de rua, você vai falar sobre os cachorros que estão em casa. Depois a gente vai falar sobre quando, o aspecto temporal. Em que recorte no tempo você vai falar sobre esse cachorro? É sobre os cachorros de 10 anos atrás? É sobre os cachorros de hoje? Depois você vai denominar sobre quem está falando. Você pode trazer a sua experiência ou você pode citar uma terceira pessoa. Então, você traz esse aspecto de personalidade, de humanidade. Se você vai trazer alguma informação que esteja relacionado ao quem. E o último passo é como. Você sempre explica se você vai falar, olha, o fulano de tal ou a ONG tal, existem as pessoas que fazem isso para ajudar os cachorros que moram na rua ou que estão na rua. Como eles fazem isso? Qual é o trabalho que eles desempenham? Então, sempre lembre de colocar o seu foco principal, a sua figura principal aqui no meio e depois você vai trazendo essas perguntas essenciais. Então, anota aí as perguntas essenciais. O que eu vou falar? Vou falar sobre o cachorro. Por que eu vou falar sobre o cachorro? Onde que você vai trazer esse aspecto de localização? Quando? Os elementos temporais dessa sua fala, dessa sua organização do pensamento. Quem está falando sobre isso? Se eu vou falar, olha, eu quero falar sobre isso, você vai se denominar, vai ser a primeira pessoa. Se você vai falar sobre outras pessoas que fazem isso, você vai trazer essa informação sobre quem e como. Como que você faz isso? Como que você organiza essas ideias? Então, essas são perguntas básicas. E por que elas, mesmo sendo básicas, mesmo a gente tendo esse conhecimento da língua portuguesa, às vezes nós não temos essa clareza da importância. Então, simplifica. Sempre que vocês tiverem um assunto muito complexo para falar, organize, responda essas perguntas essenciais, eu denomino como perguntas essenciais, e assim você vai conseguir simplificar o raciocínio, o pensamento sobre esse conteúdo complexo e ir direcionando, porque você guia a sua organização do pensamento. E para finalizar, eu sempre gosto de dizer que depois que você ganha segurança, depois que você entende como o seu cérebro funciona, como você aprende, vai ficar muito mais fácil de você organizar o pensamento mesmo em situações de improviso. E como que a gente chega? Por que existem pessoas que falam tão bem de improviso? Porque elas treinam, porque elas têm uma clareza muito grande
com relação a esses passos e principalmente com relação a essas perguntas essenciais. Sempre que você for convidado a falar sobre um assunto que às vezes você não domina tanto, mas você quer expressar a sua opinião de forma clara, você vai sempre responder as perguntas essenciais. O que é, por quê, onde, quando, quem e como. Respondendo essas 5 perguntas, você situa a pessoa, você contextualiza e você consegue passar a informação com clareza, você consegue comunicar a sua mensagem. Então, sempre que nós falamos sobre organização do pensamento, eu quero que vocês pensem que o pensamento é uma faculdade mental, é um processo que acontece na nossa mente, no nosso sistema, e para que a gente consiga controlar e para a gente consiga usar o nosso pensamento de forma organizada, nós precisamos passar por passos simples. O primeiro passo é definir do que nós vamos falar, então ter claro esse foco, qual é o foco da sua fala e qual é o contexto. O segundo, ter atenção, porque a atenção vai te ajudar a resgatar memória e principalmente trazer novas informações. Associe no passo de número 4 a percepções positivas, porque o nosso cérebro gosta disso. Então veja como você aprende e trabalha essas questões dentro da sua fala, dentro da sua organização. Sempre lembre que a linguagem universal do cérebro é por redes de significado, então nós conectamos uma informação a outra. Então, vê qual é a forma que o seu cérebro funciona dentro dessa universalidade e a partir disso use essas informações ao seu favor. Estruture aqui o cachorro, né? A gente estava falando sobre o cachorro. Estruture mapas mentais por forma de significado. Vá associando uma ideia a outra. Assim, beijos, minha prof querida! Um forte abraço! Quando vocês organizam bem o foco do que você está falando, estrutura a sua rede de significado, você vai conseguir ter muita clareza. E para ajudar vocês a estruturarem a partir de agora essas redes de significado, eu trouxe as 5 perguntas essenciais, as 5 perguntas essenciais que vocês vão responder, que é o que, por quê, onde, quem e como. Respondendo essas 5 perguntas, você já consegue estruturar a sua rede de significado, a sua rede semântica, que é o nosso famoso mapa mental. E assim você vai conseguir fluir com muita tranquilidade no discurso, na fala.